gente, eu sou a Elaine. E eu sou a Luana. Bem-vindos ao canal Consciência. Como é que foi a escola? Foi bem, você sabe o que teve hoje na hora do almoço? Nem imagino. Brócolis. Nossa, sua comida predileta, tava gostoso? Ned, não consegui sentir muito bem o gosto. Nossa, que estranho. O que mais que você fez na escola? Então, eu comi rapidinho pra ir na biblioteca. Então eu acho que eu sei o que aconteceu com você. Porque você não sentiu muito bem o gosto do brócolis. É mesmo? Luana, olha o que eu trouxe pra você. Chocolate! Você gosta, né? Então, eu trouxe pra gente fazer um experimento, onde você vai perceber o que aconteceu com você quando você comeu brócolis e não sentiu muito bem o gosto. Combinado? Então, o primeiro a gente vai comer de uma forma e o segundo de outra forma. E aí você vai me contar se você sentiu igual ou diferente. Então, pega esse pedacinho e come rápido. O que você sentiu? Eu não senti muito bem o gosto e até doeu minha garganta. Sério? Então, ó, agora a gente vai fazer a prova com o segundo pedaço, tá? Mas antes disso, toma um pouquinho da água para sair o gosto desse chocolate da boca. Nesse segundo pedaço, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai cheirar o chocolate, aí você vai morder, jogar contra o céu da boca, deixar derreter. Aí eu vou avisar. Quando eu avisar, você vai mastigar 3 vezes, jogar de novo contra o céu da boca, não engole. E conforme o chocolate for derretendo, daí que você vai engolindo, ok? Terminou? Uhum. E aí, o que você sentiu? Eu senti melhor o gosto, E você sabe por quê? porque o chocolate derreteu. Então, nós sentimos o gosto pelas papilas gustativas. A nossa língua, ela parece um tapete e essas estruturas são as papilas gustativas. Aqui ao lado estão as células gustatórias, ou botão gustatório. Se nós aumentarmos essa região, nós observamos que existe um canal até chegar ao botão. Para sentirmos o sabor do alimento, é necessário que o alimento penetre nesse canal e chegue até a célula. Que suco azedo, mãe. Será, Lu? É novo. Deixa eu provar. Pode. Pra mim tá ótimo. Prova de novo. Azedo. Ixi, o que será que tá acontecendo? Ou eu ou você estão com problema. Será? Eu tô vendo chocolate aqui em cima da mesa. Você comeu alguma coisa antes de tomar o suco? Como você sempre descobre as coisas. É que mãe tem olho nas costas. Aham. Vamos fazer um experimento pra eu te explicar isso? Sim! Agora você vai provar esse mirtilo aqui. Como é que tá? Ótimo. Agora, vamos colocar um gelinho na sua boca. Passa bem na língua. Prova de novo. E agora? Eu não senti nada. Isso mesmo. Quando você ingeriu o gelo, você amortece a sua língua por causa da temperatura. Por isso você não consegue sentir o sabor. Por isso que é importante a gente sempre comer primeiro o alimento que é menos doce. Se por acaso uma mãe eventualmente dá para o filho um alimento mais doce antes de uma fruta, vai acontecer com essa criança a mesma coisa que aconteceu com você. Então ela vai sentir o sabor azedo e pode ser que ela não queira provar de novo essa fruta porque ela memorizou que o sabor daquela fruta é azedo. Então o que aprendemos hoje? Que a ordem e a temperatura dos alimentos interferem no seu sabor. Mãe, vem cá. Oi, Lu. Sabe o que eu percebi depois que aqueles 2 dentes caíram? O canino e o molar? Sim, eu percebi que eu demoro mais pra comer. Você sabe, o seu corpo percebeu que você está sem esses 2 dentes até os permanentes chegarem e daí você está demorando mais tempo para comer, para mastigar melhor, para poder absorver mais nutriente. Você sabe quando você sabe que você realmente mastigou bem? Eu acho que é quando a gente sente melhor o gosto do alimento. Isso, lembra? A gente conversou sobre isso, é bem isso. Quanto mais mastigado ele tiver, mais fácil de eu sentir o sabor do alimento na boca. Dá pra gente fazer um experimento sobre isso. O que você acha? Experimento! Feito. São 9 copos de vidro ou de plástico, solução de iodo, que nós encontramos nas farmácias, maisena, água,
uma seringa de 10 ml, 4 seringas de 3 ml e pedaços de pão cortados no mesmo tamanho. Então, primeiro nós vamos preparar a solução que nós sabemos que contém amido. Então, eu vou pegar um pouco de maisena e diluir em água para preparar essa solução. Então, eu pego uma colher de chá de maisena, coloco nesse recipiente e agora eu vou acrescentar ali 5 ml de água. E agora eu pego 3 ml dessa solução e passamos para cá. Então, nós vamos utilizar 2 pedaços de pão cortados do mesmo tamanho para extrair o amido desses pedacinhos, tá? Então, o primeiro pedaço a gente vai manter inteiro e o outro a gente vai esfarelar ele o máximo que a gente conseguir nos 2 recipientes, ou de plástico ou de vidro. A gente vai, aí na sequência, a gente coloca 5 ml de água em cada um deles. E agora a gente vai esperar uns 2 minutinhos para que o amido passe do pão para o líquido. Então, primeiro nós vamos tirar 3 ml do pão inteiro, a solução do pão inteiro. Agora 3 ml da solução do pão que foi esfarelado. E nós precisamos de 3 ml de água. Agora a gente vai acrescentar uma gota de iodo em cada um deles. Nossa, mãe, que legal, mas o que significa tudo isso? Então vamos ver os resultados. Então aqui nós temos a solução de maisena, que ficou nesse tom aqui bem forte, ó, é um azul bem escuro, tá? Que é o característico da solução da amido. Aqui nós temos água, ó, reagiu com o iodo e ficou de cor amarela, que é a cor do iodo mesmo, então nessa água não tem amido, aqui tem amido. Aqui nós temos a água que foi tirada do pão que estava inteiro. A gente vê que ela não está nem amarela como a água e nem escura como o da maisena, ela está levemente começando a escurecer. Então, isso indica que tem um pouco de amido aqui. E aqui nós temos a solução que foi tirada do pão que foi todo esfarelado, né? Dá para perceber que a coloração dele ficou azul mais forte quando comparada com esse daqui que o pão estava inteiro. Então eu consegui tirar mais amido desse daqui que o pão estava esfarelado do que do pão inteiro. Os pães, as massas e os grãos, eles são ricos em uma molécula que é chamada de amido. Então aqui nós temos uma representação do amido. Ele é essa estrutura em hélice e ele é formada por 2 moléculas grandes. Uma seria essa daqui e a outra seria semelhante a essa, mas com ramificações nessas regiões aqui. Então, para o amido ser extraído do alimento, é necessário que eu mastigue bem o alimento para que ele passe para a saliva e depois para o bolo alimentar. No nosso experimento, nós tínhamos o pão inteiro, que representava um alimento que não foi bem mastigado, e o pão triturado, que representava um alimento que foi bem mastigado. E nós percebemos que naquele em que o pão foi esmigalhado, a quantidade de amido que nós obtivemos na solução foi bem maior. Então isso significa que quanto melhor mastigado o alimento for, mais nós vamos extrair do nutriente dele na cavidade bucal. Então, quando o pão inteiro ele chega lá no intestino, o que vai acontecer? O amido ele não vai conseguir ser digerido, né? E não consegue passar do intestino para o sangue, tá? E aí ele vai passar para o intestino delgado, todo, intestino grosso e vai acabar saindo nas fezes. Não foi absorvido. Quando o alimento é digerido, o que acontece? O amido ele vai liberar as unidades de glucose. E essa glucose, quando chegar no intestino, ela vai conseguir passar para o sangue. Então, o amido ele é formado por várias unidades de glucose que se repetem. A gente pode observar essas unidades aqui nessa molécula, que são essas esferas brancas. Cada uma representa uma glucose. No processo de digestão, o que acontece? Isso daqui é quebrado e só liberado a glucose que vai ser absorvida lá no intestino e passar para o sangue. Então, vamos imaginar que esse pedaço de esponja seja um pedaço de pão. Tá? Na boca, quando nós mastigamos, nós reduzimos o tamanho do alimento. Então, as moléculas de amido, elas vão aos poucos com a mastigação sendo liberadas na saliva.
E na saliva e lá no intestino existem enzimas que são como tesouras, né, que removem só a parte branca, que é a glucose, que vai ser absorvida lá no intestino e passar para o sangue. Como observado no experimento que nós usamos o pão inteiro, quando nós não mastigamos direito, menos amido passa para a água e, consequentemente, eu extraio menos nutriente quando eu não mastigo.